Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Fala meus amigos, eu sou Igor Salles e você está no Conversa na Catedral. Hoje, finalmente, Franz Kafka, A Metamorfose. Eu não sei se vocês já leram, eu demorei muito para ler esse livro aqui e confesso que eu fiquei surpreendido. A experiência que eu tinha tido com o Kafka foi no Processo e a Colônia Penal, que tem uns contos, pelo menos nessa edição que eu tenho aqui, tem uns contos que, nossa, eu não gostei muito não. Então eu vim para a Metamorfose meio assim, será que vai ser tudo isso que as pessoas falam? Será que não? Então, faça feito eu, pega um cafezinho, fica à vontade e vamos pro livro. Então, meus amigos, como vocês puderam ver aqui no início, a novela já começa sim com Gregor Samsa acordando e se vendo metamorfoseado num inseto monstruoso, que a gente não sabe se é uma barata ou se é um besouro, mas parece um baratão. Então, cara, o que é que acontece? Da mesma forma que o Camus no Estrangeiro, a primeira preocupação de Gregor aqui é a preocupação com o seu chefe, o seu patrão. E assim, bom, se vocês não sabem, deixa eu falar rapidamente aqui. O Kafka, ele tem essa literatura absurda da sociedade moderna também, mas dessa sociedade super controladora e de certo modo ditatorial, sabe, que manda mesmo na vida do indivíduo e que o indivíduo se vê completamente indefeso nessa batalha, nesse cabo de guerra contra o Estado, né? Então aí começa, né? Enfim, o Gregor, ele acorda um monstro, não sabe o que fazer. As preocupações iniciais dele são as preocupações com o horário, porque ele é um caixeiro viajante, então ele pega o trem das 5 da manhã e tal, e ele é acordado pela irmã e vê que está atrasado. Então a primeira preocupação dele é essa: meu emprego, o que é que vai acontecer? E vai ficando claro aqui com o desenrolar da história que ele tem essa preocupação porque o pai era um ex-empresário que faliu. Então o Gregor, ele tomou conta financeiramente de toda a família, né? Até chegar nesse estado até confortável, materialmente confortável em que eles estavam, num apartamento legal, ele bancava a vida de todo mundo e tal, e ainda fazia algumas coisas para ele. Mas o que é interessante aqui? Eu queria fazer esse adendo para vocês, porque assim, tal qual a nossa memória guarda apenas os fatos muitíssimos importantes, ou da própria infância, para agora e tenta lembrar das coisas da tua infância. Provavelmente você vai lembrar das coisas mais importantes que aconteceram. Ou seja, 90%, talvez até mais do que isso, vai ser esquecido nas brumas da memória, né? E só vai ficar aquilo que interessa. Então eu quero que quando vocês peguem esse livro para ler, vocês tenham isso em mente. O escritor, ele só vai mostrar aquilo que realmente interessa. Tem que ter uma função para tudo que acontece aqui, tudo que aparece aqui. Então, logo na segunda página, o Gregor vai ter aqui, ó. O olhar de Gregor dirigiu-se então para a janela e o tempo turvo. Não é essa não. Então, editor, corta esse pedacinho. Mas então, logo no começo, a gente vai ter essa imagem, uma fotografia que o Gregor tem na parede do quarto dele, que é uma moça revestida com pele de animal. Ou seja, o Gregor, a pele de animal ia ali para embelezar e adornar aquela modelo ou cantora. E ele achava isso bonito, até tornar-se ele mesmo o animal que contém o homem por dentro. E aí, esse é o primeiro impacto que a gente tem nesse romance. O homem que admirava uma mulher adornada com peles animais, e ele agora é o próprio animal, inseto monstruoso que adorna o homem interior. De modo que
falando isso, a gente vai ver que tem toda uma tentativa, e sim, o Kafka consegue, não é apenas uma tentativa, de humanizar esse monstro. Apesar de a família se encontrar numa situação assim, desesperadora, porque primeiro, o cara quase perde o emprego, não fica certo se ele é demitido ou não, mas tem esse primeiro conflito. A família fica preocupada porque o Gregor demora a acordar, ele recebe o gerente da empresa em casa, então você vê assim, porra, o cara, não é que ele faltou o trabalho, é que ele atrasou 1 hora, talvez. E esse pequeno atraso foi suficiente para que o gerente saísse da empresa e fosse até a casa dele para saber o que aconteceu, tá? Então, a partir daí, a vinda do gerente, a conversa na sala do gerente com os familiares, o Gregor começa a nos mostrar, apesar dele ser um monstro aqui, um inseto, ele começa a nos mostrar em monólogos interiores. O que é monólogo interior? É a fala da mente, né? A conversa mental da personagem consigo mesma. Então ele começa a mostrar aqui que a vida dele já era um fracasso, assim. Apesar dele ter essa liberdade financeira, poder cuidar da família, ele já se sentia um inseto. Entende? Então assim, não é que ele se transformou. E o Raimundo Carreiro fala que não é que o Gregor Samsa se transformou num inseto, mas que era como ele se sentia, um inseto. Guarda isso aí na memória, tá? Então, ele já se sentiu um inseto, de fato, fica claro aqui no início da novela, por exercer uma função, um trabalho, né, de caixeiro viajante que ele detestava, ele não gostava daquilo ali, ele só se mantinha por duas razões: para proporcionar um bem-estar à família dele e, segundo, para pagar a dívida que o pai deixou com essa empresa. Porém, a partir do momento em que ele se transforma num monstro, ele não mais consegue exercer, obviamente, por razões óbvias, ele não mais consegue exercer a sua função de caixeiro viajante, e isso cria um conflito familiar grande, porque assim, ele está metamorfoseado, ele já não é um indivíduo útil, tanto para a sociedade quanto para a família, e começam a tratá-lo como um peso morto. Aí tem, logo no começo também, a gente vai ter essa imagem aqui, da neblina. 7 horas já, disse a si mesmo quando o despertador bateu outra vez. 7 horas já e ainda essa neblina. Então, é engraçado, porque ele fala logo no parágrafo anterior, mas eu tinha pensado, logo após ler isso aqui, a neblina é essa imagem mágica, né? Daquilo que recobre o real. E aí ele fala em seguida: e por um momento permaneceu tranquilamente deitado, com a respiração fraca, como se esperasse, talvez do silêncio pleno, o retorno das coisas ao seu estado real e natural. Então, não se sabe porquê e não se sabe como o Gregor se transformou nesse monstro e como ele voltaria, ou se voltaria alguma vez, algum dia, a ser o homem que ele foi. Tem uma semelhança aqui também, que tudo isso acontece no quarto. Assim, o romance todo vai girar em torno de Gregor dentro do quarto. É engraçado, porque a novela toda se passa dentro da casa, mas o Gregor sempre dentro do quarto. E que é um cenário muito parecido com aquele do Processo, onde o Joseph K. também é abordado logo de início pelos agentes públicos, a polícia, no quarto. E aqui o Gregor é abordado pelo seu gerente no quarto. Engraçado, como vocês vão ver, os escritores, eles sempre têm um leque de técnicas, ou de cenários, ou de imagens que eles utilizam. Então, vão anotando isso, vocês vão lendo os autores livro após livro e vocês veem que várias coisas se repetem. Afinal, o homem é ele mesmo e não o outro, né? Então, acontece que o Gregor ele perde a comunicação, a função da voz, né? Ele não consegue mais falar, não consegue mais se fazer entender, apesar sim de entender tudo que acontece à sua volta, né? Todos os seus familiares, as conversas e tudo mais. Então, assim, a primeira coisa, o primeiro ato, a novela é dividida em 3 capítulos, e no primeiro é esse processo que se instaura, esse desequilíbrio dentro da família. O segundo é um certo equilíbrio tentando ser restaurado pelo pai, que era o antigo provedor da família.
Então você vê que tem uma certa indiferença, porque assim, o pai, depois que o Gregor faliu e depois que o Gregor começou a trabalhar, ficava praticamente como um inválido dentro de casa. Engordou muito, não trabalhava, não fazia mais nada, só vivia de ler jornais. Então daí você já tira assim, o homem, a preocupação maior do homem é saber das atualidades da cidade, do mundo, né? Então ele não se preocupava mais para além disso. E logo que o Gregor se vê inutilizado, o homem restaura suas forças e volta a trabalhar. Começa a trabalhar no banco. E aí o Gregor diz, poxa, como ele está diferente, como ele está mudado. Como aquele velho quase decrépito, mas aquele velho que havia desistido de tudo e qualquer coisa, agora tem tanta energia para trabalhar. E por que não me ajudou enquanto não podia? Então você vê se instaurando esse outro conflito, né? O conflito das pessoas que se escoram nas outras e que quando necessário elas realmente fazem um esforço suficiente para que elas sobrevivam. Então você tem isso, né? Você tem um ente que a partir do momento que ele começa a cuidar da família, os outros se encostam nele e não querem fazer nada, né? A não ser não vou dizer usurpar porque é a família, mas se aproveitar do trabalho desse rapaz enquanto eles gastam a vida fiando e gastam a vida lendo jornais na poltrona de casa. E aí a partir do momento que essa criatura falta, que o Gregor lhes falta nesse sentido material, ele se vê livre, mas livre até o ponto de que o pai atenta contra a vida do próprio filho. Então, o pai já se vê essa liberdade. Eu já não dependo mais dele, então pouco me importa se ele é um monstro, mas que esse monstro ainda continue a ser o meu filho, pouco me importa. Se ele está tentando, e aí foi uma visão falha dele, aparentemente na cabeça do pai, o que não tem nome, né? O Gregor tinha tentado contra a mãe, que estava chorando, estava desesperado, mas não, apenas a figura dele, monstruosa, fez com que a mãe se desequilibrasse, fez com que a mãe ficasse em choque. E aí o pai achou que o Gregor havia feito alguma coisa de mal e atenta contra a vida do filho, arremessando maçãs contra ele. Às vezes também, e uma dessas maçãs ele arremessa e ela bate no tronco, nas costas de Gregor e fica lá alojada. Assim, foi uma pancada forte, né? Então a maçã entra no abdômen, nas costas dele e fica lá, apodrecendo. E aí você vê a maçã também, como eu havia dito logo no início desse vídeo. Por que a maçã? Por que esse símbolo? Por que essa imagem da maçã incrustada na carne? Lembra, não? Para vocês não lembram o espinho na carne de que falava São Paulo? Assim, a maçã, fruto do pecado, aquele que tirou o homem do paraíso e aquele pelo qual o Gregor é marcado pelo seu pecado, não um pecado que ele realmente cometeu, mas talvez seja o pecado da desistência, né? Ali ele, de certa forma, isso aqui é uma metáfora para a desistência do homem e da sua vida, diante das dificuldades da vida, diante da falta de verve, diante da falta de calor e sangue para enfrentar mesmo aquilo que ele não gostaria de enfrentar, né? A sua metamorfose por sua família do jardim, né? E aí, então, com esse ferimento, o Gregor já não é mais capaz de ter a mobilidade que ele tinha antes, de andar pela parede, de andar pelo teto, de se movimentar mais livremente como um animalzinho, né? Um inseto. E ele começa a definhar. Gregor, que antes só comia comida podre, agora já não tem quem cuide dele levando mesmo essa comida, até mesmo a comida podre para ele, porque a irmã se viu obrigada a trabalhar, a mãe começou a trabalhar também tecendo lingeries para uma loja e o pai, como eu disse, né, trabalhando no banco. E aí, rapaz, é o que espera Gregor ser esquecido, morrer pelo esquecimento. Porque eu acho que é pior do que você atentar contra a vida do próprio filho, é você esquecê-lo, deixar que morra na sua memória e que morra na vida real, né? Então, mais uma outra perda da família, além de todas as que a gente já enumerou aqui, a família então precisando de dinheiro, se vê necessitados de alugar o quarto da Greta, a irmã do Gregor, e aí o quarto é alugado, a Greta começa a dormir na sala e os
inquilinos, os novos inquilinos, eles acabam tomando conta da cozinha também, quer dizer, da mesa da sala onde a família se reunia, já não se reúnem mais por conta dos inquilinos. Então, o pouco que eles tinham, até esse pouco lhes foi tirado. E como não era de se esperar, o conflito com esses inquilinos também não tardou a chegar. Quando a irmã, tocando violino na sala para eles, faz com que o Gregor se lembre de que ele é humano ainda, e de que ele ainda pode apreciar a beleza e a música. E aí ele quer se aproximar da irmã mais uma vez, pelo menos uma última vez, para provar, de se deleitar daquele momento, daquela música. E aí os inquilinos vêm, o Gregor novamente, e, bom, eles dizem que por conta daquela sujeira e tudo mais, eles vão embora, vão rescindir um contrato. E aí o Gregor, que já vivia, teve mais essa última desilusão, vê que os pais e a própria irmã que um dia cuidou dele, logo no início da transformação ainda cuidava dele, eles se veem de saco cheio do cara, daquele inseto, e pensam, por que vai ser de nós? Porque se ele fosse realmente o Gregor, o nosso filho e nosso irmão, ele já tinha ido embora, porque sabe dos transtornos que trouxe para nós. E a gente não pode manter esse cara aqui, o que a gente vai fazer com ele? E aí ele volta desiludido para o quarto, que antes era um quarto habitável, limpo, ordenado, agora é tudo sujo, uma espécie de depósito da casa, onde tudo que ninguém queria jogava lá, ninguém limpava, e o cara, como uma barata mesmo, morre naquela imundície. E pior do que isso, na sua morte traz, enfim, a felicidade e a alegria que a família precisava depois de ser liberta do fardo do seu filho doente, né? Transformado. Então, isso aqui me parece também, lógico, você tem essa coisa metafórica e mágica de ser transformado num animal, mas afinal de contas, em um animal indesejado, e afinal, quem já tem aqui, já teve um parente, ou viu alguém com um parente moribundo em casa, morrendo em casa, quem não pôde perceber que ele sim parecia um animal para aquela família? Onde a família toda, mesmo que não, e é foda dizer isso, mesmo que não quisesse falar ou pensar, desejava que aquilo tudo acabasse, para que eles enfim se vissem desfeitos daquele fardo. Sobre isso eu quero também que vocês leiam, eu quero deixar duas indicações aqui, a Festa Verde, da Lígia Fagundes Telles, e A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, tá? Então, meus amigos, foi uma surpresa para mim, Metamorfoses, foi uma leitura que valeu a pena. Essa minha é bem curtinho, na verdade, essa minha edição aqui, o texto tem 85 páginas, e você pode ver que a diagramação ela é bem, né, grande, assim, então 85 páginas que eu diria que valia por uns 70, talvez. Então você lê isso aqui rapidinho, em um dia você lê. Eu não li, eu leio isso aqui em 3, porque eu leio devagar e foda-se, é isso mesmo. Tá? E eu acho que teria um bom proveito. Então, é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, como sempre, dá uma curtida aqui, compartilha com os seus amigos, deixa um comentário. Eu vou deixar o link também o link da Amazon para vocês comprarem esse livro. Se vocês comprarem por esse link, vai ajudar o canal para eu continuar me esforçando aqui, trabalhando para vocês, trazendo conteúdo gratuito e de qualidade, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, é isso e até a próxima. Valeu!